Olá, galerinha do quinto ano, estamos aqui para mais uma aulinha de português e nós iremos dar continuidade ao conteúdo de verbos, tá certo? Então vamos lá. Nós já trabalhamos tempos verbais, não é? E hoje a gente vai abordar os modos verbais e as formas nominais, tá certo? Então, os modos verbais são a maneira, tá certo? Diferente de expressar um fato e determinam a conjugação verbal. E vai estar no indicativo, no imperativo ou no subjuntivo. E aí a gente vai perceber que cada modo verbal desse ele vai transmitir uma ideia. Então, por exemplo, no modo indicativo a gente vai ter uma ideia de que é uma ação, que esse verbo é certo ou real, tá certo? É algo que aconteceu de verdade. Já no imperativo nós iremos identificar que ele vai expressar a ideia de ordem, pedido, proibição ou conselho. Já no subjuntivo, a gente vai perceber que esse tipo de verbo, esse modo verbal, ele vai me dar uma ideia de possibilidade ou algo provável. Então, esse tipo aqui de modo verbal, ele vai transmitir uma incerteza para nós, tá certo? Então, aqui ó, eu trouxe alguns exemplos do modo indicativo. Maria comprou uma boneca, foi algo que aconteceu. Então eu tenho aí a certeza, ela comprou. Mateus brincou com seus colegas hoje, foi algo que aconteceu, é uma certeza. Então é um modo indicativo. Ana correu 13 quilômetros, isso foi algo que aconteceu, é uma certeza. Então se é uma certeza, eu tenho um modo indicativo. E aí a gente vem para o modo imperativo. A gente percebe constantemente esse modo imperativo, que é um conselho, uma ordem, tá certo? Geralmente em propagandas, tá certo? A gente percebe esse tipo de verbo no modo imperativo. Por exemplo, leve 4, pague 3, tá certo? Faça já sua inscrição. Adquira seu ingresso. É uma forma assim parcial, mas que a gente percebe que nessas frases aqui a gente vê uma forma de ordem, é no tempo imperativo, tá certo? Então as propagandas assim, quando a gente encontra no mercado, leve 3, pague 2, ou então a gente, quando a gente vê assim, a mãe, por exemplo, ela pode dizer, filho, vá no mercado e compre isso, traga isso, são formas de ordem, não é? Então ela está ordenando. Então esse tipo de verbo ele está no modo imperativo, tá certo? E aí a gente vem para o modo subjuntivo, que é aquele modo que vai me dar uma incerteza. E aí eu trouxe alguns exemplos para a gente poder analisar. Se não trouxerdes seu casaco, ficarás com frio. Então esse verbo aqui, trouxerdes, ele me dá uma incerteza, que ela pode trazer ou não, tá certo? Que tu partas logo esse bolo. Ela pode partir agora ou pode partir depois. Então esse tipo de verbo aqui, ele está no subjuntivo. Ele me dá uma ideia de incerteza. Quando vós partides, deixará saudades. Então, quando partir, não sabe se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui a uma semana, se vai acontecer mesmo ou não. Então, deixará saudade. Então, esse verbo aqui, ele me dá uma ideia de incerteza. Então, toda vez que me der uma ideia de incerteza, ele vai estar no modo subjuntivo, tá bom? E aí a gente vai ver agora as formas nominais. E as formas nominais, tá certo, vão determinar a conjugação ou o tempo verbal. Então, quando a gente analisa essas palavras aqui, formas nominais, a gente tem que chamar a atenção para essa palavra aqui, ó, nominais, tá certo? Foi o que eu coloquei logo aqui abaixo. Nominal, me lembra o quê? A palavra nome. E quando a gente estuda as classes de palavras, exatamente os substantivos,
nós percebemos a definição do substantivo, que é aquela palavra que vai dar nome aos seres de forma geral. Pode ser um objeto, pode ser um lugar, uma pessoa, não é verdade? Então, as formas nominais, elas vão estar no verbo infinitivo, gerúndio e particípio. E aí a gente vai perceber que esses verbos eles vão ter a função de substantivo ou adjetivo, tá certo? E aí a gente vai poder identificar quando esses verbos estarão no infinitivo, no gerúndio e no particípio por sua terminação. Vai ser padrão, tá certo? Então toda vez que eu me deparar com um verbo no infinitivo, eu vou ter a finalização, ou seja, no finalzinho do verbo eu vou ter a presença de um R. Já quando eu estiver no gerúndio, eu vou ter a terminação NDO. E quando eu estiver no particípio, eu vou ter a terminação DO. Ok? Por exemplo, falar, andar, pular, cantar. Se eu utilizar esse verbo no gerúndio, vai ficar da seguinte forma: falando, andando, pulando, cantando. Certo? Se for no particípio, falado, andado, pulado e cantado. Então, esses verbos, eles sofrem essas alterações. E aí a gente vai ter essas três formas nominais, em que eles vão se enquadrar. Vocês também vão ver outros exemplos. Lá na página 244, no finalzinho da página, tem uma tabelinha, tá certo? Que também tem alguns exemplos de verbos que estão nas formas nominais: infinitivo, gerúndio e particípio. Ok? Então, pessoal, essa é a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá certo? E a gente se encontra na nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau. Beijinho.